Como é bom a gente entrar quando as pessoas já estão bem energizadas, né? Olha só, quando vocês chegaram era uma coisa, agora já estão bem energizadas. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Como eles falaram, é uma data muito importante para mim. 20 anos de Quiberon aqui em Santo Ângelo, sempre conhecida como a Lucila do Quiberon, a Lucila da Artiplan. E hoje, aqui nesse momento, eu tenho o privilégio de estar com essas pessoas seletas aqui, falando da terapia do luto. Algo que é muito forte e muito impactante para mim. E eu espero que, através disso, eu possa ajudar vocês que estão aqui a nunca passar pelo que eu passei. Ou quando precisarem passar para alguém da família ou em alguma situação parecida, vocês possam lembrar e ter, talvez, uma conversa, uma forma mais assertiva de lidar. Então, eu sou Lucila Moraes de Souza, com formação internacional da TRG, a terapia de reprocessamento generativo, com ênfase na terapia do luto. E por que eu escolhi a terapia do luto? Porque há muitos anos eu venho estudando, porque quando eu precisei, eu nada encontrei. Então, tudo aquilo que era feito comigo naquela época era por boa vontade de amigos ou parentes, porque ninguém estava preparado para isso. Então, é por isso que eu fui buscar. É por isso que eu não desisti. Eu nasci aqui em Roque Gonzales, bem no interior, numa família muito humilde. Mas eu já era aquela ovelha roxa, como dizem. Aquela cheia de sonhos. Eu sonhava mais que qualquer um dentro de casa. E isso me gerou muitos conflitos com a minha mãe. Porque ela não entendia que meus sonhos eram maiores do que eles imaginavam. Meu pai, ele era analfabeto. Então, com 5ª série, ele me achava letrada, né? Mas eu queria mais. Eu queria muito mais. E, às vezes, isso não dava muito certo com a minha mãe. E, naquela época, o meu maior sonho era ter uma festa de aniversário. Então, quando chegava na semana do meu aniversário, eu convidava todo mundo que passava na rua. Só que, porém, quando chegava o dia do meu aniversário, não aparecia ninguém. E eu passava o dia chorando. Mas eu tinha uma esperança, porque eu tinha visto as minhas irmãs terem um bolinho de 15 anos. E eu estava bem feliz, que já estava chegando os 15 anos e eu ia ter os meus 15 anos. Eu ia ter a minha tal da festa, nem que fosse só um bolinho. Mas no interior, a gente tem poucas opções de diversões. E uma das diversões que nós tínhamos era tomar banho de rio. E assim a gente foi, com amigos, com alguns irmãos. E a gente sempre, querendo ousar um pouquinho mais, nós fomos atravessar o rio Ijuí. E se sabe que quando a gente atravessa, no retorno, a gente não consegue ter o caminho reto. A água vai levando um pouquinho. E aquela que mais sabia nadar, mergulhar, ela fez esse trajeto primeiro. E ela já estava retornando quando a gente ainda ia indo. E ela, muito próximo de mim, ela falou, gurias aqui a fundo. Mas eu, na inocência, assim, fiquei, porque ela que sabia nadar e mergulhar, eu estava no baixinho, ela estava do meu lado. E a minha irmã percebeu que ela não estava passando bem. E ela disse, pega ela, que ela está mal. E eu tentei pegar ela e já peguei no cabelo ou na roupa, porque minha mãe sempre dizia, se alguém passa mal no rio, já pegue no cabelo ou na roupa para ela não te agarrar. E assim eu fiz. Só que ao invés de eu trazê-la comigo, eu dei o passo. E quando eu dei o passo, eu também fui para o poço. E eu já vi que ela só deu um grito e desmaiou. Eu sabia que ela estava desmaiada, mas os outros não. Eu carreguei por cima do rio, na ideia de que se ela voltasse, ela não podia estar embaixo da água, mas eu não aguentei por muito tempo. Os outros ficaram pedindo por socorro. No passar do tempo, eu já tive que começar a tomar água para voltar e conseguir respirar lá em cima. E a gente ficou muito tempo naquele dilema,
que quando eu saí de lá, pessoas de 4, 5 quilômetros já estavam no rio. E já lá no fundo do rio, a gente caiu para mais um buraco. Como eu ainda tinha vida, a água me trouxe para a superfície. Mas a minha irmã, a gente só encontrou 24 horas depois. Esse foi o meu primeiro luto. Eu fui levada para o hospital, mas aquilo, naquela época, não tinha psicólogo, não tinha nada. E adivinha qual foi o dia? Do 30º dia dela, que é a missa tradicional. O dia dos meus 15 anos. Mas esse não foi o pior. Quando a gente chegou, veio alguns familiares para nossa casa e a gente estava rindo, conversando. E a minha mãe disse, você está sorrindo, mas por sua causa, ela nunca mais vai sorrir. Então eu peço para vocês que tenham muito cuidado com as palavras. E principalmente nós que somos mãe, as palavras de mãe ficam lá dentro. E sabe quando eu fui sorrir de novo? O meu filho tinha 13 anos e ele chamou a irmã dele. A mãe está sorrindo. E as pessoas que estavam próximas, como assim? Eu não me permitia sorrir, porque lá dentro eu fui proibida. Porque lá dentro ficou machucado. E isso não sai de nós de uma hora para outra. O tempo passa, mas fica lá dentro. Mas a vida foi continuando. Eu já não tinha uma boa relação com a minha mãe. Eu dei um jeito de sair de casa, mas sabe como é que era? Naquele tempo a gente só saía casada. Não era permitido sair estudar e trabalhar. Ao menos era assim lá em casa. Então eu fui para um colégio de freiras. Mas lá no colégio de freiras, para minha sorte, quando chegou no último ano lá, eles fizeram um teste vocacional. E lá só ficava quem ia fazer psicologia, pedagogia e administração. Adivinha o que deu? 100% enfermagem, trabalhar com pessoas. E é isso que eu venho fazendo há 20 anos aqui em Santo Ângelo. E é isso que eu espero estar fazendo agora. Trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas. Na época eu não entendi, mas eu tive que voltar para casa. Óbvio que o relacionamento meu e da minha mãe não tinha mudado muita coisa. E eu já mocinha, começando a namorar, e eu participava de igreja, eu participava de sindicato, grupo de jovens, e vocês sabem como é que é lá no interior? Para aquela mocinha ser bem vista, ser bem aceita, ela tem que cumprir todos os padrões da sociedade. E tem uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum, que é a tal da virgindade. Porque se tu perder essa tal da virgindade, lá no interior, ou na cultura que se tinha naquele tempo, você perdia junto todos os teus valores. Tudo ia junto. E ainda com direito das pessoas dizer, aquela lá, ficar acusando. Tanto que se dizia lá no interior, aquela se botou fora. Então você já entendia que com você muitas coisas não seria permitido. Então o que seria permitido? Como resolver essa situação? O casamento. O casamento, aí sim, você ia sair de casa, você ia ser livre, você ia ser feliz da vida. E você arranja alguém para casar. E ainda mais que chegou um moço que ele não bebia, não fumava, era de boa família e chegou dizendo que ele já tinha namorado que chega, ele tinha me escolhido para casar. Perfeito. É esse mesmo. Não tem nem discussão. E eu fui para o tal do casamento. Só que aquele tal do casamento, toda aquela não permissão que foi falado para você, não se conversava sobre sexualidade. Mas você sabia que aquilo era uma coisa feia e proibida para você. E você pensa que entra para um casamento e está tudo resolvido. Não está, não. Está lá dentro de você a falta de permissão. Porque você não tem permissão para aquilo. E aquilo vai ficando horrível, você não está gostando e vai piorando, cada vez piorando. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes dizem, tu não gostava, como é que tu fez 4 filhos? Mas eu tinha uma coisa que se chama obrigação de esposa. Eu estava casada.
eu tinha que cumprir as minhas obrigações de esposa. E dentro dessas obrigações veio o meu primeiro filho, e aí tu se envolve, vem o segundo, veio o terceiro, e quando eu estava com o meu filho com 3 anos, eu já tinha um de 1 ano e meio e grávida de 5 meses. O negócio foi fazer filho. Mas, num sábado, 12 de dezembro, eu resolvi fazer um fogo na churrasqueira para a gente fazer um churrasco. E era carne de porco, precisa ser um fogo muito alto e muito forte. E num pequeno descuido, eu entrei com meus filhos para dentro e, de repente, eu vi só um aos meus olhos e o outro eu não enxerguei. Quando eu olhei, eu só vi os pezinhos dele fora. Ele tinha caído na churrasqueira que eu montei. E você sabe que para uma mãe nessa hora, a gente não pensa. Eu tirei o meu filho com minhas próprias mãos. E eu tirei lá de dentro. As pessoas que chegaram primeiro, elas não reconheciam. Porque vocês já viram um pedacinho de carne cair na nossa churrasqueira, como ele faz quando cai na brasa. Ele tinha 3 anos. As pessoas chegavam e não sabiam o que eu tinha nas mãos. Até que um vizinho chegou de carro e me levou até o hospital. Era poucas quadras dali. Mas eu cheguei lá, eu já sabia, aquilo não tinha condições. Meu filho não tinha mais vida. Não tinha o que fazer com ele. E eu estava grávida, de quase 5 meses. Eu precisava seguir em frente. Mas as pessoas ainda chegam e dizem para você, não chora. Mas não chora como, gente? Não, vai chorar quando? Quando tu perdeu teu filho, perdeu teu pai, perdeu alguém da tua casa, e a pessoa chega e diz, não chore. Seja forte. Forte para quê? Se tudo desmoronou, será que você não tem o direito de sentir sensível, de precisar de um ombro, de precisar de apoio? Nesse momento você precisa de apoio, você precisa de ombro, não para alguém dizer seja forte. Foi Deus que quis assim. Muito se ouve. A gente sabe que nada acontece sem ser da vontade do Pai. Mas naquela hora eu duvido que alguém seja o suficiente para dizer assim, meu paizinho pediu meu filho. Eu duvido. Então, em outro momento, até você pode conversar. Mas nesse momento, de jeito nenhum. Deixa as palavras para outro dia. Abrace. Nesse momento, tudo está em desordem. As coisas mais básicas que você tem, que é se alimentar, tomar banho, ver alguma conta para pagar, você não se lembra. Porque tudo está fora do lugar. Jamais você imaginou passar por uma situação dessa. Mas eu tinha um filho na barriga e a gente começou a ter ameaça de aborto. Nessa situação, amigos e familiares começaram a levar meu filho para passear. Mais na casa do vô, mais na casa dos tios. Na época, já tinha apresentações natalinas, eles levavam e não durou uma semana. Ele tinha 40 graus de febre. Nada parava no estômago. A gente ficou no hospital. Quando eu vi que não tinha condições lá, eu levei para outro hospital e a médica levou 3 dias para me dizer que ele não tinha nada, ele apenas sentia falta do irmão. E a gente pensa que o luto de criança é diferente. Não é diferente. Não tentem tirar o filho de vocês de perto de vocês. Ele já perdeu alguém que ele gosta. Ele já perdeu alguém que ele ama. Ele, como você, não quer se divertir. Ele não quer diversão. Ele quer ficar junto dos seus familiares, porque ele já teve uma perda. Não adianta, ele não vai querer se alegrar. Assim como nós, às vezes não somos bem entendidas. É convidado para o aniversário do irmão, do filho, e a gente não está com condições de ir. A criança também não está. E às vezes as pessoas dizem, mas está chorando por aquele que já se foi, gostava mais de mim que estou aqui. Não é que eu gosto mais, eu ainda não estou pronta. As pessoas hoje têm muita pressa. As coisas acontecem hoje
E amanhã eles já querem que você esteja totalmente pronto. Dê um tempo. Há poucos dias eu vi uma mãe perder o único filho com 30 anos. E eu cheguei no local de trabalho e as pessoas estavam no murmurinho. Tem que levá-la na psiquiatra. Eu falei, mas por quê? Ela ainda chora no trabalho. Tu já perdeu um filho para ver quanto tempo tu vai chorar? Tu sabe o que isso significa? E não estou falando de um filho nascido nem com 3 e nem com 30. Às vezes ele apenas ficou 2 ou 3 meses na tua barriga. E é do mesmo jeito. É a mesma dor, é a mesma perda. Porque a partir da vida gerada, você já tem amor por aquele filho. E no meio disso tudo, ainda tem uma outra questão. Que eu pensava lá quando a minha mãe perdeu a filha dela. Eu não tinha raiva dela, eu não tinha ódio. Porque eu pensava assim, perder um filho deve ser tão difícil que é melhor culpar alguém. E é verdade. Tem um processo dentro do luto que a gente chama de culpa. Porque se a gente não achar alguém para culpar, a gente vai culpar a nós mesmos. E nesse caso, comigo, eu só tinha eu mesma para culpar. Vocês têm noção de uma coisa dessa? E lá nesses casos, pode ser com o bebê na barriga, o que eu deixei de fazer? Se ele está crescidinho, por que eu não cuidei? Se é meu pai ou minha mãe que já é velhinho, o que eu fiz ou deixei de fazer? Então eu sempre vou achar uma culpa. Isso é uma parte do nosso processo, no processo que a gente chama de processo de luto. E a gente precisa ressignificar. Mas eu tinha aquele filho na barriga e ele nasceu. Ele completou os 9 meses e ele nasceu. Não que um filho vá substituir o outro, mas ele dá um renovo quando vem para casa. E assim a gente passou. E ele já estava completando quase 5 meses. E eu vi um movimento de manhã cedo no bercinho e pensei, vou pegá-lo para brincar conosco. Só que ele não estava se mexendo. Ele estava morrendo. E mais uma vez, eu saí com meu filho. Até hoje eu não sei quem me levou, mas eu sei que na esquina de casa tinha um senhor abastecendo o carro, eu entrei dentro do carro e ele me levou até o hospital. E mais uma vez, não tinha o que fazer. E eu tinha que seguir em frente, porque eu sabia que o meu filho de 1 ano e meio, agora já estava com 2, ele não ia sobreviver. Se eu demonstrasse fraqueza, eu precisava ser forte. Eu precisava ficar mais com ele para não acontecer o que aconteceu da outra vez. E nesse processo, eu descobri mais uma coisa. Que o luto feminino e o luto masculino têm uma grande diferença. O homem, ele muitas vezes, para não demonstrar fragilidade, ele vai se enfia no trabalho. Ele diz, bola para frente, vamos, já aconteceu. Ou às vezes vai procurar até mais bebida, outras mulheres. E muitas vezes é aí que se desfaz casamentos. Mas eu não tive tempo nem de pensar nisso, porque eu precisava cuidar do meu outro filho. E eu tinha muito medo de perdê-lo. A gente consultou alguns médicos, a gente pretendia não ter mais filhos, mas eles disseram que se ele tivesse sido filho único, não teria problema. Mas como ele já tinha esperado e amado 2 maninhos, era indicado que a gente tivesse mais um. Ter mais um, como encontrá-lo? Como olhar, ter coragem de procurar num bercinho? Mas eu tinha que ter. E eu fui. E aí eu engravidei de novo, e é a filha Ellen que eu tenho hoje. Ela chorou 1 ano e nada foi encontrado. Só hoje eu entendo que o medo que eu tinha de perdê-lo era o mesmo medo que ela sentia de morrer. Então, quando ela chorasse, ela chamava atenção e eu não ficava longe. Porque eu tinha medo que ela morresse e ela tinha medo de morrer porque a mãe tinha medo que ela morresse. E a gente não sabia lidar com isso. Chorou por 1 ano. Mas quando ela estava com 4 anos, o Elier já estava com 7, eu comecei a emagrecer bruscamente. Dores horríveis começaram a aparecer. Não tinha exame que detectasse alguma coisa. Mas quando entrou na bexiga e eu comecei
a fazer os exames, eu já vi. Eu abri os exames e eu já entendi. E quando a minha oncologista chamou, ela disse que era um câncer muito agressivo e que já tinha que passar para outras equipes. Assim chamaram meus familiares para assinar uma cirurgia lá, que eu tinha só 5% de chance de sobreviver. Mas não era para seguir vivendo, era para talvez sobreviver mais 5, 6 meses. E aí? É aí que eu parei. Aí que eu me dei em conta. E eu falei com Deus, como? Se disseram que existe felicidade e eu ainda não conheci, como que eu já vou voltar? Eu ainda quero ser feliz aqui. E eu parei e com toda a minha força, eu não pensei em filho, eu não pensei em marido, eu não pensei em pais, em mais ninguém. Porque eu sabia que se não fosse por mim e eu fazer o meu movimento, eu não ia ser para mais ninguém, nem para nenhum familiar. Tinha que ser minha vontade. E que se ele me desse essa permissão, eu ia viver para ser feliz. E algo muito grandioso aconteceu, porque o universo está aí. Deus não é injusto. Quando há um desejo no teu coração, é porque isso pode se cumprir. E assim aconteceu. E hoje eu estou aqui com vocês. Mas eu digo para vocês, não guardem essas dores. Vão resolvendo uma de cada vez. Busquem alguém se for preciso. Porque tudo aquilo que você guardar, tudo aquilo que você não resolver, o teu físico vai dar um jeito. Ele vai adoecer, ele vai esmoronar e você não vai conseguir ficar de pé. E depois de tudo isso, é óbvio que o casamento não sobreviveu. Eu mudei de outro estado para cá, tive um outro relacionamento e óbvio que tinha que ser uma pessoa muito charmosa, muito conquistadora, porque senão não conquistaria meu coração. E ele conquistou primeiro meus filhos. É óbvio que daí para me conquistar foi bem mais fácil. E eu digo para vocês, não é porque esse casamento também terminou. Eu fui feliz. E a gente teve uma vida muito boa. A gente construiu uma empresa que foi muito reconhecida, talvez, por muitos de vocês aí. Mas ele dizia uma coisa, você não sabe amar. Acho que você nunca amou. Mas não é que eu nunca amei. A gente ama demais. E eu perdi as pessoas que eu amava. Então você não está pronta para se abrir e amar de novo. E as pessoas não aguentam. E ele também foi embora. Só que quando ele foi embora, eu não perdi só um esposo. Eu também era sócia. E eu fiquei sem o marido e falida. Eu descobri que a nossa empresa estava falida. E para quem ficou as dívidas? Foi para mim. E vocês podem dizer, que canalha, que cafajeste. Não, foi a maior lição que eu tive na vida. E é por isso que eu estou aqui. Porque me ensinou que eu precisava tomar uma decisão. E que se alguém está na tua vida, é porque você fez a escolha. É porque você permitiu. E você tem que permitir aquilo que você quer que permita. E quando você não decide, não sabe o que tu quer, tu aceita qualquer coisa. E aí eu fui buscar. Num dia que eu pensei que eu não ia amanhecer. Na verdade, era uma noite. E eu achei que eu não ia amanhecer. Porque eu estava mal emocionalmente, depressiva e eu fiquei mal fisicamente. E algumas que estão aqui me acompanharam. Mas eu pensei que eu não ia sobreviver. E eu pensei, não. Se eu estiver viva amanhã cedo, eu vou procurar ajuda. Porque eu conheci um mentor. Nem que eu não tenha 1 centavo no bolso. Mas se ele é um bom mentor, eu vou falar para ele que eu sozinha não posso mais. E quando eu puder, eu pago ele. E assim eu fiz. Então a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que tu não está conseguindo sozinha. E que tem outras pessoas que podem te ajudar. E ele me deu 10 sessões. E depois eu segui pagando. E hoje eu digo para vocês, há poucos dias ele me ligou, fazendo um grupo de power, não sei, alguma coisa, e eu falei para ele, não quero nem saber quanto vai custar, eu já estou dentro. Porque eu sei que vale cada centavo investido.
quando a gente investe na gente e quem vai cuidar da gente. Quem já passou pelo processo e chegou onde você quer chegar. E foi por isso que eu estudava. Até às 3 da manhã, histórias de sucesso. E às 6 horas eu estava estudando de novo. Porque fracasso eu já conhecia todos. Então eu precisava conhecer alguma coisa, alguma técnica que me levasse a ter outra esperança, a um estilo de vida. Porque se outras pessoas chegaram, você também pode. Tu não é diferente de ninguém. A única diferença são as escolhas que a gente faz. E eu continuo estudando. E fui buscando cada vez mais. E eu acho que o que mais tem de precioso é aquilo que a gente aprende, seja repassado para outras pessoas, para que eles não passem o mesmo que você passou. E eu teria todos os motivos para não estar aqui hoje, por tudo que eu passei, porque eu podia estar lá me enchendo de mimimi. Hoje eu tenho meus pais. Até aquela mãe que eu não me dava muito bem, hoje é eu que cuido. Ela vai fazer 90 anos. Meu pai tem Alzheimer. E eles estão os dois lá em casa. Eu podia ter todos os motivos para não estar aqui. Mas é a minha escolha de partilhar com vocês tudo aquilo que eu passei, porque eu espero que vocês não passem pelo mesmo. E cada um tem a sua história. E eu gostaria que vocês, agora nesse momento, ficassem de pé, para nós dar uma olhada na história de cada um de vocês. E eu quero que vocês olhem lá para o fundo, virem de costa para mim. Vocês fechem os olhos e respirem bem fundo. Respire bem fundo. E concentre só em você. Concentre-se lá no máximo da infância que vocês puderem ir. Se for o caso, até o nascimento. Se sinta criancinha. Se sinta um bebê. E que você possa sentir todas as vezes que você queria a atenção dos teus pais e não teve. Talvez quando bebezinho, que você queria, se sentiu rejeitado, que você não foi aceito, de uma forma ou de outra, que você queria atenção e não te deram. Vai sentindo, vai enxergando esse bebê e vem vindo. Vem vindo quando você já é maiorzinho e você busca cada vez mais atenção. E por muitas situações você é rejeitado. Por muitas situações você não é visto. E você vem para o colégio. E lá no colégio tem tantos coleguinhas que são melhores que você. E ainda te chamaram de burra. Você se achou burra. Você não se achou boa o suficiente. Quantas vezes outros disseram que você era menos. Outros riram de você. Mas você passou e você foi para a tua adolescência. E lá tinha um menininho que você gostava, que você era apaixonado. Mas você se sentia tão inferior que você não se sentia com aptidão para permitir que ele gostasse de você ao menos. Que ele soubesse do seu sentimento. E aí você começa a descobrir as coisas da vida, que nem todos são amigos, que alguns têm muito fingimento, tem muita traição, tem muita enganação. E você vai pensando em todos os momentos que isso te aconteceu. E depois você encontra a pessoa que você escolheu para ficar junto, para um relacionamento qualquer. Mais firme ou aquele que te levou ao casamento. E dentro desse casamento, mais uma vez você foi incompreendida. Muitas vezes deixada de lado. E muitas vezes até traída. Enxerga tudo isso que você passou. Olha para tudo isso. Porque se a gente não enxergar as nossas dores, nós não temos como curá-las. Mas são essas mesmas dores que transformaram você na pessoa que você é hoje. Que você venceu tudo isso e você está aqui hoje. Porque você é guerreira, porque você é forte e porque você fez as tuas escolhas
E você escolheu estar no lugar certo, com as pessoas certas. Agora olha para tudo isso e agradeça. Porque foi tudo isso que fez de você ser quem você é. E estar aqui, agora, nesse momento. Olha firme para ela, tenha honra a ela, porque foi ela que te trouxe aqui. Mas se despeça. Porque o passado a gente não pode mudar, mas a gente pode fazer uma nova história. Então se despeça. Veja esse passado indo para bem longe, porque a partir de agora você vai tomar uma nova decisão. Porque o passado você já passou. Você é essa pessoa forte, guerreira, merecedora de estar aqui hoje, celebrando com tantas mulheres, porque tudo isso faz parte do teu passado. E eu quero que agora vocês virem para frente. Que o nosso passado fique no passado. E que agora vocês façam aquela pose de eu posso, eu consigo e eu mereço. Fazem a pose e põem o peito bem para frente. E eu quero que nessa hora vocês visualizam, busquem todos os sonhos que vocês tiveram na vida. Porque Deus não seria injusto de colocar sonho no coração de vocês se vocês não pudessem realizar. Porque eu fui buscar, mas vocês também podem. E a partir de hoje, vocês escreverão uma nova e linda história. Porque, como eu falei, o passado não pode ser mudado. Mas tudo pode ser cocriado a partir de agora. E é honrando a história de cada um de vocês que eu agradeço ter partilhado com vocês a minha história.